O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está em vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Santo Evangelho, os fariseus colocam diante de Jesus uma questão que não só os intrigava, mas uma situação que, de certa maneira, mexe com todos. No fundo, cada ser humano tem uma grande curiosidade sobre o desfecho da história. Se há mesmo um fim do mundo e quando isso será. Nós cristãos, por exemplo, nós aguardamos a vinda de Jesus. A igreja sempre na Eucaristia rezou pela vinda de Jesus, como nós também rezamos quando depois da consagração nós dizemos assim: vinde, Senhor Jesus. Mas quando será esse momento? Esse momento, esse dia, essa hora é o grande segredo de Deus. Assim, nós não sabemos o momento, e Jesus não o disse, mas nós sabemos que ele está por acontecer, e nós, como cristãos, nós desejamos isso, desejamos o nosso encontro com o Senhor. Eles perguntaram: mas quando o reino de Deus vem? Eles imaginavam um reino aos moldes dos reinos humanos. E Jesus vai dizer: ele não vem ostensivamente. E ele diz algo que talvez eles não entenderam e muitos ainda não compreendem. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. E que reino é esse? É a pessoa dele. Jesus estava no meio deles. Jesus é o reino de Deus presente neste mundo. No seu mistério da encarnação, quando ele se fez um de nós no seio puríssimo da Virgem Maria, o reino de Deus, que não é deste mundo, entrou neste mundo. E o reino de Deus continua entre nós. Jesus está entre nós. O reino de Deus também se manifesta na Eucaristia, que a igreja celebra diariamente. O reino de Deus é a comunhão com Jesus. O reino de Deus começa num coração que abraça a fé nele, que deixa a fé dar o tom da sua vida. É assim que o reino de Deus vai se manifestando neste mundo. O reino de Deus também se manifesta nos santos e santas da igreja. Hoje nós celebramos um bispo, São Martinho de Tours. Ele viveu no século IV. Era filho de pagãos e ainda catecúmeno, ainda não batizado, ainda em preparação para receber os sacramentos da iniciação cristã.
teve um ato que manifestou já a sua grande caridade evangélica, quando passando, deu metade do seu manto para um pobre. O reino de Deus, que começa nos corações pela fé, se concretiza nesses atos, que são pequenos e ao mesmo tempo são grandes. Depois, São Martinho, bispo, se dedicou muito à população rural, se empenhou muito para servir os mais pobres. Ele manifestou na sua vida a caridade de Jesus, que manifesta concretamente a ação do reino de Deus nos corações e neste mundo. Queridos irmãos e irmãs, pensemos nisso. O reino de Deus já está entre nós. Começa aqui, pela fé. Está aqui na Eucaristia. E nós também o manifestamos quando nós testemunhamos a caridade de Cristo ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.